Meus amados irmãos, minhas irmãs, sempre no início do ano, a gente reflete sobre as nossas vidas, sobre aquilo que fizemos. Se não fazemos, éramos para fazer. Às vezes a gente fica imaginando que vamos traçar metas e objetivos, mas daqui a pouco chega segunda-feira, a gente volta à nossa rotina e não traçamos, Mas a realidade é que a gente tem que refletir sobre aquilo que passou e traçar as nossas metas para o próximo ano. E nesse período, quando a gente começa a refletir, a gente fica imaginando e pensando as questões da vida. Então, uma questão que as pessoas sempre colocam e sempre abordam e sempre querem encontrar uma resposta qual seria o sentido da vida? Esse é um questionamento, é uma dúvida que as pessoas têm colocado ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade. É um dos maiores questionamentos. E o ser humano tem procurado, durante todo esse período, respostas para esse questionamento, tem procurado atender a esse questionamento. Então, por exemplo, tem um escritor famoso aqui, universitário, professor universitário, ele é conhecido pelos estudos de mitologia e religião, ele descreveu assim, com relação qual é o sentido da vida. Ele diz assim: a vida é desprovida de sentido, você dá o sentido a ela. O sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo é o sentido. Então é até uma definição meio confusa, Você lê e não consegue entender direito o que esse autor, o que esse escritor está querendo nos falar sobre o sentido da vida, o que ele acha sobre o sentido da vida. E tantos outros filósofos, pensadores, falam acerca de qual seria o sentido da vida. Mas no texto sagrado a gente tem um livro, que o autor ali ele começa a refletir sobre essas questões, da nossa vida, do nosso cotidiano, sobre o sentido da vida. Ele nos traz lições importantes e preciosas. Esse texto é um texto poético e ele nos ensina lições realmente preciosíssimas para as nossas vidas. Então, eu vou pedir aos irmãos que abram no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler todo o capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Ele fala, o autor, muito sobre o que nós vamos fazer da nossa vida, qual o sentido da nossa existência. E nós vamos refletir sobre esse capítulo 11, que traz assim alguns ensinamentos, até mesmo práticos para o nosso viver. A gente pode dizer que são conselhos sábios, ou sábios conselhos, que o autor traz para a nossa vida e que agora, no início do ano, nós podemos aplicar, nós podemos colocar como meta para esse ano que se inicia. Eclesiastes 11. Vamos ler todo o capítulo 11 e também o primeiro versículo do capítulo 12. Nos diz assim: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado, no ventre de uma mulher também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá.
ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar toda a sua vida. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do Senhor, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Pai, mais uma vez queremos suplicar a Tua bênção para as nossas vidas, diante da Tua palavra que foi lida, Senhor, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, possa nos orientar e nos direcionar para vivermos segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Eclesiastes, irmãos, o pregador, algumas versões bíblicas, denomina esse livro como pregador. Por quê? Porque Eclesiastes, a própria raiz da palavra a gente percebe, vem de eclésia, de igreja e assembleia, e pregador é aquele que reuniu uma assembleia para falar para ela. Então é por isso que algumas versões, o nome do livro é O Pregador. Ele discorre sobre as conclusões de um velho sábio a respeito da vida. Então a gente olha lá no início, provavelmente o autor foi Salomão, porque existem sempre pessoas que questionam a autoria de alguns livros, mas provavelmente foi Salomão porque está dizendo que é um filho de Davi. Então ele já idoso discorre sobre as questões da vida, sobre tudo aquilo que ele passou. O livro ele tem assim um teor um tanto quanto pessimista, se nós formos olhar, toda a dinâmica do livro. Eu estava reparando aqui, o versículo 2, por exemplo, do capítulo 1, os irmãos não precisam abrir lá não. Diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Quer dizer, o autor ele tem uma carga de pessimismo também no livro, Muitos até costumam apelidar o livro, falar acerca desse pessimismo que o autor demonstra. Mas, a despeito disso, o livro é um livro também de sabedoria, assim como o Provérbios é. É um livro que está dentro da categoria de sabedoria e é um livro também poético. Enquanto o Provérbios ele aplica a sabedoria no benefício prático da vida dirigida por Deus, Eclesiastes ele aplica a sabedoria no objetivo filosófico de entender o significado da vida. A grande lição que o Eclesiastes nos deixa, diz aqui a Bíblia King James, é a seguinte: a vida humana que não centraliza seu prazer em Deus está destituída de propósito e sentido. Não há nada que possa produzir mais satisfação do que Deus. Uma vez que Deus é o foco de uma pessoa, seja ela quem for e onde estiver, todas as demais bênçãos e experiências vividas devem ser recebidas com gratidão. Então, a gente vê que o autor do livro, ele conta as experiências da vida dele, que é a experiência da vida de muitas pessoas, porque as pessoas passam a sua vida correndo atrás de tantas coisas, elas almejam tantas coisas, para depois ver que aquilo ali não teve tanto sentido assim, que ela poderia ter colocado um outro sentido na sua vida e na sua existência. E ele chega depois à conclusão que o sentido da nossa vida realmente é buscar a Deus. Então, o livro tem essas peculiaridades. E é importante a gente abordar toda essa dinâmica, irmãos, do livro, para que nós não leiamos o livro assim, de uma maneira literal, e e venhamos a nos deparar com versículos que a gente talvez não entenda,
né? Assim como os livros poéticos de uma maneira geral, né? A gente tem que entender todo o contexto e nós temos que ter todo esse cuidado para entender aquilo que o livro está querendo dizer, o estilo literário, né? Para que a gente não venha se confundir ou a nos enganarmos no seu entendimento. Então ele diz aqui no capítulo 11, versículo 1. Na minha versão está atire o seu pão, em algumas versões está lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Então a primeira lição que eu vejo que esse velho autor de Eclesiastes, esse velho sábio nos deixa, está na palavra lançar ou atirar, né? Aqui demanda uma questão de tomar atitude, de agir. Ele está nos conclamando para agir. Ele está nos conclamando para fazer algo. Ele está nos conclamando para ter uma atitude proativa. Então, a gente que está no início do ano, como eu falei, a gente começa a refletir sobre aquilo que nós planejávamos fazer no ano passado e nós não fizemos. Que nós almejávamos realizar e nós não realizamos. Às vezes foi por causa, né, de motivos adversos, como a gente viu na pandemia. Outras vezes foi porque nós mesmos não quisemos fazer, deixamos passar. Aquilo era para ter sido feito e nós não fazemos. O que você precisa fazer há bastante tempo e ainda não fez? Será que não está na hora de agir? Então, quando eu olho esse versículo e vejo ele nos conclamando para lançar, eu penso isso. E é interessante que as pessoas, às vezes, elas têm esse costume, né, de procrastinar aquilo que era para fazer, de adiar aquilo que era para fazer. Então, muitos colocaram, né, a desculpa na pandemia. Às vezes, a pessoa tinha até condições de fazer, mas aí ela chega e coloca a desculpa na pandemia, como muita gente colocou a desculpa para muita coisa na pandemia. Ah, não vou fazer isso e isso por causa da pandemia. Então, as pessoas até utilizaram desse recurso, né? Vou deixar para fazer ano que vem por causa da pandemia, mas já tinha passado da hora de fazer. Então, esse versículo aqui, esse chamamento, é um convite para nós sairmos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo e agirmos. É claro que precisa ser com responsabilidade, é claro que não é uma ação precipitada, né? Tem que ser aquela ação que você já pensou, já repensou, já meditou e só falta coragem para você fazer. Então, esse versículo nos chama para agir, para fazer. E quando a gente olha aqui o capítulo 9, a gente percebe que a gente deve fazer aquilo que é preciso ser feito, que nós estamos adiando já há algum tempo e da melhor maneira possível. O próprio livro diz em 9:10, capítulo 9, versículo 10, que é um texto muito conhecido dos cristãos, diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, é a minha versão que eu estou lendo, nova versão internacional, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, além de o livro nos convocar a realizar aquilo que nós devemos realizar, ele nos convoca para fazer com todas as nossas forças. Ele nos convoca para fazer com todo o nosso ânimo. E ele diz aqui, né, no final do versículo 10, capítulo 9, porque na sepultura para onde vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então a gente percebe aqui, é claro que a visão dele, ele não está aqui colocando uma visão de eternidade, até porque eles não tinham essa concepção de eternidade, de vida eterna. Ele está falando ali da vida na terra, na finitude da vida ali na terra, né? Então, às vezes a gente até ouve, né, as pessoas falarem, às vezes em pregações e palestras, que lá no cemitério
tem muitos sonhos que não foram realizados, muitos objetivos que não foram alcançados, talvez até baseado nesse versículo, né? Então, a gente tem que entender isso. A gente, às vezes, fica adiando tantas vezes e por tantos anos, daqui a pouco a gente não tem mais condições de realizar. Então, aquele curso que você tem para fazer, que você está adiando há alguns anos, faça. Aquele propósito diante de Deus que você tem para realizar também, que você está já adiando há bastante tempo, aproveite agora, no início do ano, e trace como objetivo, como meta da sua vida, realizar isso. Mas o livro está nos convocando a não mais ficarmos numa zona de conforto, a agirmos, a nos movimentarmos, a fazermos aquilo que a gente já era para ter feito há muito tempo. Aí ele diz, né, na continuação, lançar o pão sobre as águas. Então é claro que aqui a gente não pode entender isso de uma forma literal. Como eu falei, o livro é um livro poético e existem assim duas interpretações para esse sentido aqui que ele está querendo dizer. Até porque eu acredito que se jogar um pão sobre a água, o pão não vai ficar ali, nem poucos minutos ele vai se desfazer. Então existe o sentido mais espiritual, que seria o quê? Você jogar uma semente, o pão aqui é no sentido de semente, você joga a semente sobre a água, no caso a água que foi da chuva que caiu, porque a chuva caía em determinados períodos, jogava a semente, porque depois você iria colher aquilo que você plantou. Ou existe também o sentido de rota comercial. Ele está aqui realmente fazendo essa instrução, dando uma orientação sobre a questão financeira, né? Porque a Bíblia, ela nos dá orientação sobre tudo, irmãos, não só sobre a questão espiritual. Então existe também esse outro entendimento, de que ele está fazendo aqui uma orientação sobre a questão financeira. Isto é, você aplica a sua semente, o produto ali da sua colheita numa rota comercial marítima, que seria lançar o pão sobre as águas, a semente sobre as águas, e depois você ia ter o retorno comercial. A gente entende, né, que sempre possa existir dois tipos de interpretação quando a gente olha sempre as parábolas e esses livros poéticos. Por exemplo, quando a gente olha lá a parábola de Jesus em Mateus, dos talentos, a gente tira aqui conclusão. Qual é a lição? A gente não pode enterrar os nossos talentos, não é isso? A gente tem que desenvolver os nossos dons. Mas a parábola, ela é totalmente assim, também a gente pode aplicar como uma questão financeira, né? Ali, eu acredito que os coaches e esse pessoal que faz palestra financeiro usando a Bíblia, usa essa passagem, né? Porque ali o senhor dos talentos, e o talento era uma moeda também valiosa, né? Ele conclama aquelas pessoas a investirem. E aquela pessoa que tinha um talento e não investiu, que aí ele retira o talento e dá para aquele que tinha 10 talentos, ele diz assim: você poderia pelo menos ter investido num banco para eu ter juros, né? Então a gente vê que as parábolas, essas passagens, eles têm esse entendimento, tanto num sentido espiritual, como um outro sentido mais prático do nosso cotidiano. Então, tanto o sentido primeiro, sobre o atirar o pão sobre as águas, no sentido de semente, para depois colher, quanto no sentido da questão comercial, a gente vê aqui que a temática é a semeadura, a nossa semeadura. De qualquer forma, ele tá nos ensinando de que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É uma coisa muito óbvia, não é? É uma coisa que todo mundo sabe, que a gente está cansado de ouvir. Mas, às vezes, no nosso cotidiano, nós esquecemos disso. Os irmãos, imaginem se no nosso viver diário, em tudo aquilo que nós fizermos, nós lembrássemos de que nós estamos plantando uma semente que depois nós vamos colher.
Imaginem só, no nosso trato, nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas na faculdade. Os irmãos imaginem que a cada atitude que a gente toma, cada palavra que a gente fala, a gente está plantando uma semente. E que depois nós vamos ter que colher. Então é por isso que esse chamamento é muito importante. E ele nos chama então para lembrarmos de que nós devemos semear aquilo que de bom nós queremos colher. Então a gente precisa semear amor, compaixão, gentileza, solidariedade, empatia, semear a paz, a bondade, a mansidão. Então nós precisamos ter essa consciência. Se a gente semear arrogância, estupidez, intolerância, nós vamos colher. É a lei natural, os irmãos percebam. É a lei natural da vida que se aplica também à nossa vida espiritual e à nossa vida de um modo geral. Então, nós precisamos ter a consciência de que o que nós semeamos, nós vamos colher. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6:7, diz assim, ele nos adverte, né? Já de uma questão mais dura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O próprio apóstolo Paulo está falando sobre esse princípio, sobre essa máxima, lá no livro de Gálatas. Então, que neste ano, nós possamos também firmar esse propósito. O que eu quero semear para a minha vida? Eu preciso também, lembrando, acima de tudo, né, eu preciso semear a palavra de Deus. E às vezes pode demorar algum tempo, mas a gente sabe que a gente vai colher lá na frente. Quantas vezes, né, a gente, no nosso relacionamento ali no trabalho, a gente vai semeando a palavra de Deus e a gente ficávamos inconformados porque a gente não via o resultado da pregação, do trabalho, e passado alguns anos, a gente se encontrava com uma pessoa que trabalhou conosco ou que conviveu conosco e que agora é um cristão. A semente foi plantada, semeada lá atrás e depois ela foi germinar. Então é assim. Aquilo que nós plantamos, nós vamos semear. Então nós precisamos plantar tudo aquilo que de bom nós pudermos plantar. Na família, na igreja, no trabalho, na escola, na vizinhança. Ainda que o semear seja difícil, como diz lá o Salmo 126:6. Aquele que sai chorando enquanto lança a tua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que bênção, olha que promessa maravilhosa. Ainda que a sua semeadura seja sobre lágrimas, mas você está semeando aquilo que é de bom, você vai voltar, você vai colher coisa boa, você vai voltar com cânticos de alegria. Então vamos refletir sobre aquilo que nós estamos semeando, vamos refletir sobre aquilo que nós estamos plantando. E eu destaquei aqui também uma semeadura, né, um semear, uma atitude de semeadura muito importante, que é a questão da generosidade. No versículo 2, ele diz assim, reparta o que você tem com 7, e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Versículo 2 de Eclesiastes 11. Então aqui também é um chamamento para a generosidade. Nós devemos ser generosos. Nós devemos contribuir para os bons empreendimentos, tanto com o nosso esforço pessoal, quanto também com as nossas finanças, os nossos recursos financeiros, com aqueles que padecem necessidade de todos os tipos. Então, eu vou contribuir
para a obra na igreja, porque ela precisa alcançar aqueles que têm necessidades espirituais. Então eu preciso ser generoso. Generosidade é uma característica imprescindível na vida do cristão. O cristão, ele precisa ter essa característica, ele precisa ter essa virtude que é a generosidade. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vê aquilo que nós estamos passando, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas passando necessidade, aí sim que a gente precisa ter essa consciência de sermos generosos. Num país como o nosso, de tantas mazelas sociais e espirituais, doar tempo e recursos precisa ser uma prática recorrente na vida da igreja. Então nós como igreja precisamos ter essa consciência. Nós devemos praticar a generosidade e incentivar as pessoas a praticá-la também. Fazer, como a gente costuma falar, a corrente do bem. Eu pratico a generosidade até aquelas pessoas que não conhecem a Deus, ao nos verem praticando a generosidade, elas vão sentir também o desejo de praticar. É como aquelas pessoas lá no banco de sangue, eles incentivam as pessoas que são doadoras de sangue. Então, aquelas pessoas que são doadores de sangue, eles estão sempre incentivando-as a falar para as outras pessoas, a conseguir outros doadores, porque eles sabem da necessidade que eles têm. Então, a gente precisa ter esse exemplo, sermos generosos e espalhar esse conceito de generosidade para com as pessoas, para as outras pessoas, fazer essa corrente do bem. E é interessante, irmãos, que a generosidade, os irmãos já devem ter visto isso, ela nos traz felicidade. Vocês veem que realmente às vezes a felicidade ela não depende de recursos financeiros ou outros tipos de recursos. Alguns estudiosos lá em Zurique, e é claro que existem outras pesquisas também, eles mostram que uma área do cérebro ligada à generosidade gerou uma resposta a outra área do cérebro ligada à felicidade. Então os irmãos já devem ter percebido isso. Quando os irmãos participam de uma ação de generosidade, participam de um ato de generosidade, como os irmãos sentem alegria, prazer e satisfação. Então a generosidade, além de ser um princípio que nós devemos observar, ela faz bem para nós. Fazer o bem faz bem para cada um de nós. Então, essa lição aqui também é muito importante que o velho sábio de Eclesiastes nos deixa. Sejamos generosos. A outra lição, irmãos, que ele nos deixa, a gente vai lá para o versículo 6 do capítulo 11, é a da prudência. Ele diz assim, olha, plante de manhã a sua semente. Ele continua usando essa linguagem, de agricultura. E mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, olha só a inteligência desse sábio. Ele está nos orientando, ele está falando aqui, olha, você planta uma semente de manhã, você fez ali a sua plantação na parte da manhã, não descanse não, você cumpriu sua produção, mas não descansa não, sabe por quê? Porque você não sabe se essa plantação aí, se essa semente que você plantou vai dar certo, e aí? Aí você não fica com nada. Você planta de manhã, mas também planta à tarde, porque se a plantação de manhã não der certo, você tem a plantação da parte da tarde para te resguardar. Se a plantação da parte da tarde não der certo, você vai ter a da manhã. Então ele está falando, dando essa orientação, isto é, qual é a lição aqui que a gente pode aprender? Nós devemos ser cautelosos e prudentes com tudo aquilo que nós fazemos.
Então eu vejo aqui claramente uma orientação para, e que a gente pode aplicar, né, desde já, como eu falei, a gente está no início do ano, como uma meta para a nossa vida, sobre a questão financeira. Né? Como uma vez eu ouvi alguém falar, a Bíblia fala sobre questões financeiras muito mais daquilo que nós podemos imaginar. A Bíblia tem muitos versículos, muitas passagens sobre essa questão financeira. Então, essa orientação aqui eu vejo claramente como uma orientação voltada para a questão financeira também. Nós precisamos estar resguardados, nós precisamos estar prevenidos, porque nós não sabemos o dia de amanhã, como ele diz aqui. Você não sabe o que pode acontecer amanhã, então se resguarde na sua plantação. Né? Nós não sabemos o dia de amanhã, então nós devemos nos resguardar. A gente vive nessa sociedade imediatista, consumista, hedonista, né? Que o prazer está acima de todas as coisas. Então as pessoas são estimuladas nunca a guardar, a ter uma reserva, né, sobre a questão financeira. As pessoas não são estimuladas a isso, as pessoas são estimuladas a gastar até aquilo que elas não têm. Né? Quantas pessoas são incentivadas a usar o cartão de crédito? Ela gasta aquilo que não tem, o dinheiro que ainda ela não possui. Então ele nos orienta, se resguarde, seja previdente. Guarde aquilo que você puder. É claro que a situação que a gente está vivendo hoje, muitos não conseguem nem ter, né? Quanto mais guardar. Mas aqueles que podem, guardem. Vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês imaginem só, em 2019, as pessoas ali fazendo planos, gastando aqui e ali. Quem poderia imaginar que depois ia haver uma pandemia? Né? A pandemia foi a causa da quebra de muita gente. E foi realmente algo natural. A gente não pode colocar a culpa na pessoa. Mas muitos que se resguardaram tiveram o privilégio de não passar assim tanto sufoco, porque eles resguardaram, eles tiveram assim a consciência de que nem tudo que eles ganham eles têm que gastar em todo o tempo. Então eu vejo aqui realmente que esse versículo é um chamamento também para nós sermos cautelosos. E não só cautelosos, irmãos, sobre essa questão financeira, mas em todas as outras questões. Né? Ele faz esse chamamento para sermos cautelosos, porque é uma área muito difícil da nossa vida, essa questão financeira. A gente tem que saber administrar, a gente tem que saber ser zeloso. Mas a gente pode aplicar em todas as áreas também. Nós devemos ser cautelosos nos nossos relacionamentos. Nós devemos ser cautelosos também quando a gente fala alguma coisa, naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai agir, em como nós vamos agir. Então a cautela também é muito importante. Então ele está falando aqui especificamente, eu vejo, sobre essa questão financeira, mas a gente pode aplicar a cautela em todas as áreas de nossa vida. Então, haja com cautela, cuidado, tenha a sabedoria para agir com cautela. A outra lição que eu vejo, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nessa passagem, é a do versículo 9, né? A gente não teria como falar de todos os versículos, porque nós não teremos tempo. Versículo 9 e 10, aí ele já focaliza diretamente para os jovens. Né? São tudo lições e conselhos que ele traz aqui, principalmente para os jovens, né? Para as pessoas de um modo geral, mas principalmente para os jovens. Agora, a partir do versículo 9, aí ele dá um conselho diretamente para a juventude. Aí ele vai direto ao ponto sobre a questão da juventude. Aí ele diz, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o teu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Hoje em dia a gente vê as pessoas, né, argumentando que é incompatível
o viver cristão e o desfrutar a juventude. Nós já cansamos de ouvir isso, as pessoas esperando, não, eu vou aproveitar a vida e depois eu vou ser um cristão, depois eu vou obedecer os mandamentos do Senhor. Mas só que a gente sabe que essa incompatibilidade não é real. O jovem cristão, ele pode sim aproveitar e desfrutar da sua vida, desfrutar da sua juventude, a melhor fase da vida da pessoa. Ele pode sim, mas só que ele aqui está fazendo um alerta também que ele deve aproveitar, mas com cuidado. Ele deve aproveitar, mas respeitando os limites. Porque os irmãos percebam, olha, é como se ele estivesse incentivando, seja feliz o seu coração, siga por onde o seu coração andar, mas a conjunção adversativa aqui, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Ou em algumas versões, ele vai ter que prestar contas a Deus. Então, usando até, ele não está querendo aqui colocar, eu imagino assim, aterrorizar o jovem sobre aquilo que ele faz, que ele possa vir sofrer alguma consequência difícil, complicada. Mas como os jovens falam, dentro da linguagem dos jovens, ele está aqui mandando um papo bem reto para vocês. Olha, vocês aproveitem a vida, A juventude está aí, mas cuidado, vocês vão prestar conta daquilo que vocês estão fazendo. Tem a ver até com o primeiro versículo que nós falamos aqui, sobre semear. Isso tem tudo a ver. Então, o jovem que quer aproveitar a vida, pode aproveitar, mas o que você está semeando enquanto você aproveita a sua vida? Você vai prestar contas. E quando ele diz aqui, prestar contas a Deus, trará julgamento, é aqui na terra mesmo você vai sofrer as consequências das suas atitudes que você está tomando. Então ele faz esse alerta aqui, muito sábio para os jovens. E por quê? Porque a gente sabe a fase da juventude como é. O jovem, ele é impetuoso. O jovem, ele é audaz. O jovem, ele é ansioso. O jovem, às vezes, ele toma as atitudes por impulso. E às vezes não mede as consequências. Não é que ele é uma pessoa ruim, não é que essa fase é ruim, não. É porque é do jovem mesmo, irmãos. E a gente só vai perceber isso depois que os anos passam. Depois que a gente chega a uma certa idade, a gente olha para trás, e aí a gente vê, puxa vida, por que eu fiz isso? Eu poderia ter evitado de fazer isso. É por isso que os jovens precisam ouvir os mais velhos. Porque você tendo o conselho ali, você vai evitar de fazer, de falar e de realizar muita coisa errada. Então, quando eu era jovem, eu ficava imaginando que tudo aquilo que eu queria fazer, eu não era crente, eu me converti com 22 anos, então eu imaginava que tudo aquilo que eu era fazer não tem nada de errado, então eu vou fazer. Por que as pessoas estão se opondo? Por que o meu pai está se opondo? Ou por que a minha mãe está se opondo quando eu era mais novo? Eu não entendia isso, eu imaginava que aquilo que eu estava fazendo era certo, eu não estou vendo nada de errado. Porque a cabeça do jovem é assim, o jovem pensa que ele está certo em tudo. E que os mais velhos estão errados ou estão ultrapassados. Então o jovem tem essa dinâmica, toda essa impetuosidade, todo esse agir. Então é por isso que ele traz essa reflexão e esse pensamento aqui para os jovens. Tome cuidado, aproveite, mas você terá que prestar contas daquilo que você está fazendo. Porque, como eu falei, às vezes nós agimos por impulso e depois vamos chorar sobre o leite derramado. Então é por isso que o jovem precisa estar atento, ouvindo os mais velhos, buscando a sabedoria de Deus, buscando a orientação de Deus. Aí no versículo 10 ele diz, afaste do coração a ansiedade
e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Quer dizer, você precisa ter todo esse cuidado, porque a juventude passa rápido. Né? Também é outra experiência. Eu imagino, assim, eu era jovem, de repente, quando eu fui ver, eu já estava com 40 anos. Eu fui olhar para trás, já estava com 40 anos, passa muito rápido. Então é por isso que ele nos dá esse conselho aqui. No capítulo 12, versículo 1, então ele conclui, olha, para os jovens, continua falando dos jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, que se aproximam os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então a gente vê que esse final do versículo 1 aí, a gente vê até uma pitada, né, de pessimismo, como eu falei que o livro também tem essa tônica, mas ele está dando esse alerta para os jovens lembrar-se do Criador. Na parte inicial da vida, medite frequentemente no seu grande Criador. Seja grato a Ele, consagrando a sua força, energia e entusiasmo, que são típicos dessa idade, para o reino dos céus. Então, como eu falei, ele está dizendo aqui, ó, antes que venham os dias em que você vai dizer, não tenho satisfação neles. É claro que aquele que tem uma idade mais avançada, ele pode ter satisfação em seus dias, na sua idade avançada. Então, a concepção aqui do autor, ele não tinha essa concepção de que, até porque antigamente, né, ser idoso era um fardo e existia o preconceito com relação à fase mais avançada, mas a gente sabe que a pessoa pode viver de uma maneira contente, de uma maneira alegre, na fase já adulta. Então, de qualquer maneira, ele diz, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Por causa disso, né, você precisa consagrar sua força, sua energia, seu entusiasmo. Porque se você não consagrar sua vida ao Senhor, não lembrar do Criador nos dias da sua mocidade, logo, logo você já não vai ter contentamento na sua vida. Né? Então, isso aqui é um resultado que ele nos faz perceber. Então, é por isso que o jovem precisa lembrar do Criador, ter o Senhor constantemente no seu pensamento. Agora, eu vou pedir que todos, então, leiam comigo, capítulo 12, versículo 3 de Eclesiastes. Ele passa o livro todo, como eu falei com os irmãos, meditando, falando, reclamando, sendo um pouco pessimista, buscando a sabedoria dos céus. Aí ele conclui aqui dizendo, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, que esse seja o nosso principal objetivo para 2022. A nossa principal meta. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Que esse seja o nosso ponto de partida para os demais propósitos e objetivos que nós podemos ter e que nós pretendemos traçar para o próximo ano. Então, que esses conselhos aqui do capítulo 11, que esse sábio velho, né, nos traz, que a gente possa refletir para a nossa vida, que a gente possa ter um ano, não só 2022, né, o restante de toda a nossa vida abençoado por Deus, e que a gente possa viver sempre assim, buscando o entendimento dos altos céus. Amém.